nós estaremos desse estudo. Haverá um outro, nós estamos começando a planejar. Irmão Newton, essa aqui, irmãos, é a oferta da semana passada. E eu não acabei não entregando. O tratamento da irmã Newton. Deus abençoe os irmãos. E eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, a gente continuando, a exposição consecutiva. Atos dos Apóstolos, nós estamos no capítulo 16, o Evangelho indo e chegando à Europa. Nós vimos no culto anterior que o Espírito Santo impediu que Paulo, Silas, Timóteo, eles seguissem em direção à Ásia, porque não era o momento ainda de pregar o Evangelho na Ásia Menor, naquela região ao qual eles tinham planejado. O coração do homem, ele projeta, ele faz planos, mas os passos, eles são dirigidos por Deus. E a direção ao qual é tomada, há um redirecionamento da missão, e a missão agora está apontando, está indo para a Europa. Capítulo 16, versículo 11. 16, 11. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor, amada igreja. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, meu Senhor, aqui estamos para louvar e cultuar ao Senhor. E pedimos ao Senhor que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, ilumine a revelação da palavra do Senhor, que é tão necessária, imprescindível, meu Deus, e primordial para as nossas vidas. Coloco, meu Deus, à tua disposição, importando-me que eu venha a diminuir e o Senhor venha a crescer. Que eu seja uma simples ferramenta nas tuas mãos, porém de bom uso, para o teu louvor e para a tua glória, Pai. Fala aquilo que nós precisamos e necessitamos, ó Pai, não aquilo que o nosso coração deseja. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, assim oramos, para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Pode se sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Então, como estava falando, essa missão é a segunda viagem missionária. Haviam planos para pregar o Evangelho, a região da Ásia, aquela região a leste de onde estão, mas foram redirecionados. Deus os impediu, o Espírito Santo os impediu de pregar o Evangelho. A intenção era boa, o propósito era bom, era maravilhoso, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho aos perdidos, mas não era o tempo para aquele povo. Posteriormente, sim. Então, são direcionados a irem para a região da Europa, as primeiras cidades da Europa. Filipe, por exemplo. O macedônico, em visão, uma visão que Paulo teve. Então, o macedônico, ele pedia para Paulo, para que eles se direcionassem para aquela região. E de prontidão, eles foram. De prontidão, eles saíram de onde estavam e foram em direção a Filipe. E aqui nós lemos que aconteceu que indo nós para o lugar, estou lendo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis,
e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeiro distrito da colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. O relato mostra aqui que a providência de Deus para a expansão missionária, para levar o Evangelho aonde Deus queria, eles ouvem ou eles são levados e de prontidão assim foram. De prontidão eles se deslocam de forma rápida, navegando, pois estavam navegando de Troade, de forma ao qual chega até Filipos. E o que nós entendemos aqui, que Deus, em seus decretos, Ele decretou tudo. Tudo está na providência soberana do Senhor. Cada passo que é dado por esses missionários, cada passo que foi dado e tudo que foi realizado, né, através de Paulo, através de Silas, através de Timóteo. E aqui também incluímos Lucas, porque na passagem anterior nós vimos que nós agora, aquele que está escrevendo essa carta, está escrevendo, né, esse livro, ele se inclui, porque antes somente era eles, e agora é nós. Nós, tendo pois navegado, seguimos, já está, né, na primeira pessoa do plural, e não mais na terceira pessoa do plural. E eles seguiram, né, seguindo a providência de Deus. A providência de Deus governa todos os eventos, de modo que nada ocorre ao acaso. As portas que foram fechadas, a visão que foi dada, tudo ocorreu dentro da providência do Senhor. E assim é com as nossas vidas. Assim, a chegada dos missionários a Filipos não é um evento qualquer, mas parte de um desígnio soberano de Deus. A nossa vida pertence ao Senhor. Tudo que acontece com ela está debaixo da soberania do Senhor. No capítulo 3, o parágrafo 1 da Confissão de Westminster, a respeito do decreto, do eterno decreto de Deus, diz assim: Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de tal modo que nem Deus é o autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Aqui nós vemos que a missão da igreja é dirigida pela soberania de Deus. Aquela missão missionária, ou melhor, missão missionária não, mas aqueles missionários estavam sendo dirigidos pela vontade soberana de Deus. Deus havia decretado isso, né? Não foi por estratégias humanas. Por quê? Porque as estratégias humanas, nós vimos anteriormente, que elas não funcionaram. Deus não os permitiu. Volto a dizer, o homem, ou o coração do homem, ele projeta, ele faz projetos, mas os nossos passos, os passos dos homens, eles são dirigidos por Deus. Versículo 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Esse é o primeiro distrito e colônia romana. Aqui é onde inicia a Europa. E o Evangelho, ele começa a adentrar a Europa. A Europa, então, conhecida. E a cidade de Filipos, no ano 42 a.C., depois da batalha, ela foi transformada em uma colônia romana, uma colônia ao qual veteranos de guerra, ex-soldados, aposentados e também soldados que, porventura, não podiam lutar mais, estavam afligidos, né? Estavam doentes. Eles não poderiam lutar, então essa colônia abrigava estes aí. Muitos soldados veteranos receberam terras
devido à recompensa do serviço militar. Outros também não. O que mostra aqui que a igreja, como a igreja era pobre, que era sempre formada, muitas vezes formada por pessoas à margem, pessoas sem fins, sem recursos financeiros. Então, Filipos era um centro de aposentados do exército romano. Filipe era um lugar onde fortemente era influenciado pela cultura e pela cidadania romana. Filipe era uma cidade sem grande tradição judaica. Sem grande tradição judaica. Haviam pouquíssimos judeus lá. Pouquíssimos judeus. E a prova que havia em Filipos pouquíssimos judeus é porque não havia sinagoga lá. Não havia sinagoga. A estratégia, quero lembrar os irmãos, sempre era, ao chegar em determinado local, eles iam a uma sinagoga. Quando era Paulo e Barnabé, eles se dirigiam a uma sinagoga. Eram recebidos na sinagoga. E na sinagoga era dada a oportunidade de pregar. E eles ensinavam, pregavam a Cristo. E muitos eram convertidos. Mas nessa cidade não havia sinagoga. E qual é a prova que não havia sinagoga? Versículo 13. No sábado, saímos da cidade, junto para o rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E sentando-nos, falávamos às mulheres que para ali tinham corrido. Por que não havia sinagoga lá? Por que não havia uma forte, uma grande tradição judaica lá? Porque para haver sinagoga, no mínimo, precisa-se de 10 judeus, homens. 10 judeus, homens. Então, não havendo sinagoga, qual seria a estratégia naquele lugar? E aqui nós vemos que, no sábado, eles se dirigiram aonde? Para um rio. Para fora da cidade. Para um rio. Por que para um rio? Porque, segundo a tradição judaica, era comum orar perto de rios. Por que era comum orar, fazer determinadas reuniões perto de rios? Para rituais de purificação. Rituais de purificação. Purificação das mãos, purificação do corpo, purificação de parte do corpo. Para se purificarem e assim estarem na presença do Deus soberano. Porque no decorrer da semana, no decorrer do dia, ao tocarem em algum objeto que algum gentil havia tocado, fazer parte no meio de aqui é uma colônia romana, gentios. Então, fora da cidade, no lugar para que possa se fazer purificações. Facilitava as purificações rituais. Isso eles faziam frequentemente. Todo judeu fazia isso frequentemente. A palavra usada no texto no Novo Testamento, em grego, é batismo. Eles frequentemente se batizavam, frequentemente batizavam as mãos. Estou usando literalmente a palavra usada. Frequentemente purificava as mãos, frequentemente purificava o corpo, frequentemente purificava objetos, frequentemente eles purificavam tudo aquilo que entrava dentro da casa, ou, literalmente, como a palavra em grego diz, batismo. Batismo. Frequentemente purificavam, aspergindo água ou sangue. Sempre para a purificação é usada essa palavra. Então era necessário eles estarem perto a um rio para serem purificados e assim, depois de purificados, orarem a Deus, estarem na presença de Deus. Pastor, é necessário fazer isso hoje? Eu conheço alguém que para orar,
para estar, né, em uma comunhão com o Senhor, ele faz um rito assim, ele faz algo assim. Então, avisa essa pessoa que ela não está sendo cristã. Ela não é cristã. Isso é um rito judaico. Judaico. Por que na beira de um rio? Por que ir até o rio? Porque era um ambiente tranquilo e separado da cidade, aonde eles poderiam cultuar ao Senhor, aonde eles poderiam orar ao Senhor tranquilamente. E também porque estava fora da cidade, fora do ambiente pagão, totalmente separado. E Paulo, Silas, como judeus, junto com Timóteo, entendiam que naquele lugar, próximo ao rio, ali teria alguma reunião, ali teria um ajuntamento para orar a Deus, sendo que não havia sinagoga lá em Filipe. Amém, irmãos? Filipe era uma cidade romana com forte presença de cultura pagã. Reunir-se fora dos muros ajudava a ter um ambiente mais apropriado para a adoração ao Deus verdadeiro. Então, sempre buscando se separar, sempre buscando se purificar. E eu fiz um comentário, né? Se você conhece alguém que pratica esses ritos para se aproximar a Deus, para orar a Deus, tem que fazer um rito de purificação, eu quero lembrar, né, que Jesus foi questionado a respeito disso. Porque os discípulos dele não purificavam as mãos para comer. Os discípulos dele não batizavam as mãos para comer. Então foi questionado e Jesus, ele responde, porque tem a seguinte resposta: aquilo que contamina não é o que entra, mas aquilo que contamina é o que sai. Não há necessidade disso, tá, irmãos? Isso não é um rito cristão. Todas as vezes que formos à presença do Senhor, a gente vem a se purificar. De maneira alguma. E eles estavam se reunindo na beira de um rio. Estavam se reunidos em um lugar aberto. A igreja visível consiste naqueles que confessam a verdadeira fé e se reúnem onde quer que isso ocorra, para a adoração e edificação mútua. Nós não precisamos de um ambiente assim para estarmos adorando a Deus. Nós não precisamos de uma sala, né, um salão para estarmos vivendo como igreja, mas precisa-se de pessoas que confessam a sua fé, estão reunidas naquele lugar com o único propósito: cultuar verdadeiramente a Deus, adorar a Deus, e adorar a Deus e cultuar a Deus conforme o que Ele decretou em sua palavra. Amém? Podemos fazer culto em nossas casas? Devemos. Podemos fazer um culto à beira de um rio? Podemos. Cultuamos a Deus aqui? Cultuamos. Mas desde que esse culto seja solene, irmãos, respeitoso, aonde Deus é o centro desse culto e não o homem e as suas emoções. Deus e somente Deus. Amém? Versículo 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Certa mulher. E o ponto central aqui não é Lídia. O ponto central aqui não é Paulo. O ponto central aqui, o Senhor
que abriu o coração dessa mulher. Mas como Deus abriu o coração dessa mulher? O que foi necessário para que Deus abrisse o coração dessa mulher? Como se deu a conversão desta mulher? A primeira pergunta que eu faço ao texto: essa mulher era uma pessoa boa? Essa mulher era uma pessoa temente a Deus? A resposta é sim. Por quê? Porque apesar dela não ser uma judia, mas era uma temente a Deus, um gentil temente a Deus, porque ela era da cidade de Tiatira, Ásia Menor, ela estava ali, junto com outras mulheres, com um propósito, como nós lemos, no sábado, orar ao Senhor. Orar ao Senhor. Como a palavra está dizendo aqui, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Temente a Deus. Alguém bom, alguém piedoso, alguém que teme a Deus. Isso significa que essa pessoa, ela é convertida? Alguém que procede bem com o próximo. Alguém que ama o próximo. Isso significa verdadeiramente que essa pessoa é convertida? E o que nós vemos é que não. A primeira atenção que eu trago aos irmãos é a respeito de Cornélio. Cornélio também, ele era um gentio e fala que ele era piedoso. Ele era piedoso. Ele era temente a Deus. E quando Pedro o visita, o anjo visita Pedro e Pedro visita e é falado que as esmolas dele chegavam aos céus. Mas ele era convertido? Não, por quê? Porque ele precisava ouvir o Evangelho, para que Deus abrisse o coração dele. Lídia é a mesma coisa. A palavra está falando que ela era uma mulher temente a Deus. Uma mulher que temia ao Senhor. E ali estava, junto com outras mulheres, para cultuar o Senhor, para orar ao Senhor. Ela era convertida? Não. Não era convertida. Ela precisava ouvir o Evangelho. Ah, pastor, mas era uma pessoa boa. É uma pessoa temente, como o Senhor falou. Só faltava uma coisa na vida dela. Só faltava Jesus Cristo. Se você pensa isso, você está muito enganado. Se você pensa isso, você está muito equivocado. Porque quando a gente trata o Senhor Jesus como qualquer outra coisa, a gente não entendeu ainda o Evangelho. Quando a gente trata Jesus como fosse um remendo, só faltava esse remendo na vida dela. Isso é um desrespeito a Ele. Isso é um desrespeito a Ele. Jesus não é remendo. Jesus não é tampa-buraco. E ninguém vai ao homem se Deus não o chamar. Se Deus não o chamar. Porque apesar desta mulher, ela ser temente a Deus, ela não era convertida a Deus. E lembrando aos irmãos que toda bondade, isso provém do Senhor. É graça comum na vida dos homens. Amém? Se você um dia pensou que você era uma pessoa maravilhosa e bondosa, e precisava de um remendo chamado Jesus, apaga isso da tua vida. Apaga isso. Porque você era bom, você era generoso, graças a Deus, através da graça comum. E Jesus não é remendo. Jesus não é o que faltava na sua vida. Jesus era tudo e é tudo na nossa vida.
Amém? E essa mulher, ela precisava do quê? Ouvir o Evangelho. Por quê? Porque aqui está falando da depravação total. Porque Deus abriu o coração dessa mulher. A depravação total e a capacidade humana de ir até Deus. O ser humano, por causa do pecado, é incapaz de responder a Deus por si mesmo. Lídia aqui estava o quê? Ouvindo. Aqui no versículo 14 novamente. Certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ela estava ali ouvindo o Evangelho, ouvindo a respeito do Senhor Jesus Cristo. Lídia estava ouvindo, mas não abrira o coração sem a ação divina. Por isso que logo em seguida, aqui está escrito, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Isso mostra que a fé não nasce da vontade humana, mas da intervenção de Deus. Não tem como um homem natural ele ir a Deus. Não tem como um homem natural por si só ele responder a Deus. Mas ele somente vai responder depois de ser regenerado. Ele só responderá depois de ser regenerado, e essa regeneração, ela somente vem por uma via normativa, que é a pregação do Evangelho. Não existe uma outra via, não existe uma outra estratégia. A via normativa é a pregação do Evangelho. Ao ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Deus regenera o coração do incrédulo. Deus regenera o coração do pecador quando este ouve a palavra de Deus. Quando este, neste momento, é chamado pelo Senhor. Segura aí, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, versículo 14. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. O homem natural, se Deus não abrir o coração, ele não vai compreender, não há conversão. 1 Coríntios 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não há como um homem natural, não há como alguém que não for regenerado, que o coração não for aberto por Deus, a ação é totalmente divina, a ação é totalmente monergista, essa pessoa compreender as verdades de Deus, compreender o Evangelho. E aqui eu toco num ponto, a necessidade não, mas a primazia em reuniões, em cultos, se pregar e pregar a palavra de Deus. Porque se não há pregação, não há conversão. Culto não é lugar de divertimento. Culto é um lugar ao qual nós estamos ali para ouvir, prestar culto ao Senhor, e através da palavra de Deus, Deus converte, regenera corações e santifica os crentes que estão presentes. Amém? Então o homem por si só, o homem natural, ele não vai a Deus. Eu fui até o Senhor Jesus Cristo. Não, eu te corrijo. O Senhor chegou até você. Eu abri o meu coração ao Senhor. Não, foi o Senhor que abriu o teu coração. E te abriu, e fez com que você se achegasse a Ele, graças ao Evangelho.
graças à pregação da palavra. Amém? E aqui esse chamado, é o chamado eficaz, é a graça eficaz. Quando o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração, está afirmando que Deus agiu de maneira eficaz, irresistível, garantindo que ela respondesse à fé. Não foi apenas uma oportunidade. Não foi apenas um momento emocional. Mas uma obra divina, uma obra interna, uma obra que produziu verdadeiramente um resultado verdadeiro, um resultado certo. Deus não apenas convida, mas Deus ele regenera corações. A proclamação do Evangelho é para todos. E Deus, através da proclamação do Evangelho, Ele vai regenerar corações. Ele vai transformar corações para a glória dEle. E a regeneração, como nós estamos vendo aqui, esta mulher, ela, vendedora de púrpura, temente a Deus, me lembro do versículo 14, ela escutava. E ao escutar aquelas palavras, ao escutar o Evangelho, o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor regenerou aquela pessoa. Por quê? Porque para que haja a conversão, para que essa pessoa ela venha crer, é necessário que haja a transformação. É necessário que haja a regeneração. Se não houver regeneração, essa fé, ela não é divina. Se a fé, alguém entende que a fé vem antes da regeneração, essa fé, ela não provém do Senhor. Por quê? Porque se o homem não for regenerado, ele não entenderá, como nós vimos lá em Coríntios, ele não entenderá as verdades do Senhor. Para ele, tudo aquilo parece loucura. A loucura da cruz, a loucura do Evangelho. Por isso que a palavra está falando. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Deus regenerou o seu coração, e ao regenerar seu coração, instantaneamente lhe aplica fé para entender as coisas que o Senhor lhe diz. Amém, irmãos? Deus primeiro abre o coração, Ele regenera, e então a pessoa crê. Ou seja, a fé é consequência da nova criatura que Deus concede. Como pode se remendar, pegar um remendo novo e colocar em vestes velhas? Como nós vamos pegar vinho novo e colocar em odres velhos? É tudo novo, irmãos. Primeiro há regeneração. Primeiro Deus dá vida a este que estava morto em seus delitos e pecados. E aí é aplicado fé, para a glória de Deus. Ela não foi a Deus por ela própria, mas foi Deus que abriu o coração dela. E aí novamente eu volto num ponto. Pode alguém não regenerado ser uma pessoa boa? Sim. Graças a quem? Graças a Deus. Mas isso não é evidência. Não é evidência de conversão. Conversão. A pessoa ela pode ser piedosa, a pessoa pode servir, mas ela muitas vezes não é convertida. Quantas pessoas boas nós conhecemos? Quantas pessoas boas, espíritas, fazem caridade? A minha pergunta é, são convertidos? Não. Isso é graça comum, irmãos. É graça comum. Por isso,
Deus abriu o coração dessa mulher. Deus abriu seu coração. Deus não apenas convidou, mas Ele transformou esse coração. Amém? Lídia não creu para ser transformada, mas foi transformada para crer. Na Confissão de Westminster, capítulo 10, parágrafo 1, fala sobre a vocação eficaz, diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido no tempo por Ele determinado, chamar eficazmente, iluminando espiritualmente e salvificamente o entendimento, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne. Deus chama, Deus regenera, e este passa verdadeiramente a confessar Jesus Cristo, a ter fé, para a glória de Deus. Amém, irmãos? E qual é o resultado disso? Versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu com isso. Após essa mulher ser regenerada pelo Senhor, ao ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, Deus lhe dá a fé, selada pelo Espírito. Agora vem o próximo passo. E o próximo passo é receber de forma visível um selo. O selo da aliança. O selo da aliança com o Senhor, que é o batismo. O batismo como sinal de aliança. O batismo é o sinal e selo da aliança com Deus. Uma marca visível da inclusão do povo de Deus. É uma marca visível da inclusão do povo de Deus. O Evangelho, ele é inclusivista, né? A nova aliança, ela é inclusiva, essa é a melhor palavra. Porque na antiga aliança, aqueles que tinham o sinal estabelecido por Deus, decretado por Deus, e esse sinal na antiga aliança, daqueles que tinham aliança com o Senhor, era a circuncisão. E isso foi falado a Abraão. Não somente a Abraão, mas Deus falou para que toda a casa dele, todo macho a partir dos 8 anos, fosse circuncidado. A partir dali, todo judeu era circuncidado. Todo judeu tinha essa marca visível da aliança de Deus. Todos que estavam no clã de Abraão, na casa de Abraão. Abraão, porventura descendentes dele, parentes dele, escravos dele, servos dele. Todos que estavam debaixo da liderança, Abraão como líder daquele lar, daquela casa. Mas, quem fazia parte? Diretamente, os homens, os machos. Porque era cortado, o prepúcio do órgão masculino. Somente esse. E as mulheres, por estarem debaixo da liderança do marido, do pai, do irmão, se porventura. E para um gentio
se tornar judeu, ele não se transformava, ele era um prosélito. E para ser um prosélito, ele também deveria ser circuncidado, fazendo parte, né, do povo de Deus, com aliança com o Senhor. Homens, o Evangelho, ou a nova aliança, já tem uma outra perspectiva. E é inclusiva. Porque antes era todo aquele nascido com 8 dias, macho. E agora, com o Evangelho, não somente os homens, não somente o macho, mas também as mulheres. É o que nós estamos vendo aqui. As mulheres também passam a receber esse sinal. Não somente judeus, mas também gentios. Os gentios também passam a receber esse sinal. E aí surge a pergunta: se o Evangelho é inclusivo, que agora, na nova aliança, são homens, mulheres, judeus, gentios, por que negar o batismo? Ou por que excluir as crianças? Por que excluiu as crianças? Algo está errado nisso. Algo que, se nós vermos a história, nós observarmos, né, a Bíblia, algo não está batendo. Se é inclusivo, por que excluiu? Por que não fazem parte mais? Por que elas foram tiradas por alguns? Pensem nisso. Meditem a respeito disso. Se era toda uma casa, como nós estamos vendo aqui, Lídia e toda a sua casa. O que nos mostra aqui que Lídia era a líder da casa dela, provavelmente uma viúva. Mas está falando que a casa dela também passou por esse rito de iniciação, não de salvação, de iniciação, de inclusão na aliança do Senhor. Nenhum fica de fora. Como Deus falou a Abraão, e lá em Gênesis 17, Deus declara: estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência. Deus inclui filhos. Por quê? Porque todo nascido de 8 dias deveria e era circuncidado, todo macho. A promessa sendo geracional, passando de pai para filho, geração a geração. Não ficou somente na casa de Abraão, mas toda a descendência de Abraão, ela passa a fazer parte dessa aliança. Por isso que todos os judeus são e eram circuncidados. E o sinal, né, dessa aliança, né, que era aplicado, era a circuncisão. Porque Deus, Ele tem uma aliança, não individualmente, não com indivíduos, mas com uma família, com uma casa. É o que nós vimos ali com Abraão. Não somente com Abraão, mas também com Noé. Em Gênesis 7, versículo 1. Entra na arca, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. A salvação do juízo veio sobre a família inteira, mostrando o princípio pactual, um compromisso, o pacto que Deus tem para com seus filhos. Não somente inicia-se com Abraão, você tem o exemplo de Noé, mas também você tem as famílias, as casas
no Egito, no Pissar, na Páscoa, em Êxodo 2, ao qual foi dirigido por Deus que todos os israelitas, todas as casas que foram ungidas os umbrais com sangue, aquele anjo da morte passaria por elas. A casa foi protegida. A casa, ela foi guardada naquele momento. Cada família deveria tomar um cordeiro e o sangue protegia a casa inteira. Isso mostra a redenção aplicada no contexto familiar. Batismo gera salvação? Não. Não. Mas mostra visivelmente que essa pessoa tem uma aliança com o Senhor. E benefícios dessa aliança são vividas por essa pessoa. Os benefícios atribuídos a essa aliança não são materiais, garantidos, mas espirituais, emocionais, e em muitos casos, também sociais. Eles podem ser vividos por adultos, crianças e também pessoas que sofrem de forma mental, embora de formas diferentes. De modo geral, a aliança de Deus é vista como um relacionamento de confiança e compromisso para adultos. E isso costuma trazer um senso de propósito, direção moral e esperança, mesmo em tempos difíceis. A pessoa pode sentir que não está sozinha e que fortalece a resiliência diante de problemas. São benefícios da aliança. E para uma criança, o benefício costuma aparecer mais na forma de segurança emocional e valores. Crescer com a ideia de que um Deus que cuida e ama pode ajudar no desenvolver da empatia, no desenvolver da responsabilidade, no desenvolver da confiança. Desde que isso seja apresentado de forma saudável, sem medo excessivo ou culpa. E pessoas que sofrem, têm sofrimento psicológico, transtornos mentais, a espiritualidade pode ser um apoio importante, oferecendo consolo, sentido e pertencimento. Práticas como oração, comunidade religiosa e leitura espiritual podem reduzir a sensação de isolamento. Porém, é importante ser claro, isso não substitui o tratamento médico. Em condições como depressão e ansiedade, o cuidado profissional continua sendo essencial. Mas isso traz conforto a essas pessoas. Isso traz conforto a essas pessoas. Os benefícios da aliança com o Senhor. Os benefícios daqueles que são diretamente aliançados com o Senhor. Foi Lídia e toda a sua casa. Como era o líder da casa, ele seguia aquela determinada religião, todos os demais seguiam aquela religião. Nós vemos esse exemplo com Abraão, nós vemos esse exemplo com Noé, nós vemos esses exemplos em cada família de israelita lá no Egito. Então, toda a casa, depois de ser batizada, ela e toda a casa, nos rogou dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. Com questão a isso, irmãos, e com questão à aliança, o batismo, sei que é muito difícil para muitos. Ainda não é tão
não se entende muito, principalmente devido à nossa cultura. A gente vem da América. Isso é muito comum na Europa. E é a linha reformada. Ela é aliancista. Eu sei que muitos ainda não entendem. Muitos ainda não se sentem à vontade ou compromissados a que seus filhos, as suas crianças sejam batizadas. E respeito isso. Sim. Por muito tempo, eu me questionei. Eu via, mas é algo bem difícil, já que a gente foi muito influenciado por uma linha credo-batista. A grande maioria, quem vem da América, a grande maioria é credo-batista, em peso. Mas olhando para o texto bíblico, olhando a verdade, irmãos, por quê? Negar água às nossas crianças. Se Deus não poupou as crianças no passado de serem cortadas e tirado um pedaço deles. Muitos podem dizer, porque isso parece com o catolicismo romano. Mas isso aqui veio antes do catolicismo romano. Uma casa é batizada, como a de Cornélio. E como nós vamos ver daqui a pouco, em mais 2 cultos, a casa de um carcereiro. O batismo gera salvação? De maneira alguma. Mas essa criança, em um determinado momento, igualmente a muitos adultos convertidos, fará sua declaração de fé. Estará professando a sua fé diante da igreja. Mas essa criança, se foi batizada, ela já faz parte do povo de Deus, da aliança. Isso é algo que você, pai, você, mãe, devem orar, conversar. E se com certeza entendem e estarei disponível a conversas, ao entender, nós faremos o batismo dos seus filhos. Mas se porventura não há problema algum. Não há discriminação. Amém? O que importa é que todos nós professamos o Senhor Jesus Cristo. E isso é uma discussão que já vem há muitos e muitos séculos. A nossa igreja, ela é confessional. E a nossa igreja, ela confessa uma profissão de fé, que é pedobatista, que é aliancista. Aliancista. E isso que eu falo aos irmãos. Se você entende, se você quer, converse com a gente. Eu espero que todos os demais irmãos entendam isso. E vejam, uma ótica bíblica. Bíblica. Sem preconceitos. Sem preconceitos. Alguns não batizam os filhos. Glória a Deus por isso. Outros batizam os filhos. Glória a Deus por isso. Mas somos um povo só. Somos um povo só. Não podemos viver em pé de guerra, tentando mostrar que somos melhores um do que os outros. Pedobatistas, credobatistas. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus. Alguns entendem, alguns veem de forma muito clara, outros ainda não. Mas uma verdade é dita:
A aliança, Deus tem uma aliança com o seu povo. E essa aliança é com casas. Essa aliança é com famílias. Por isso que, em vários relatos, não somente a pessoa que lidera, mas também toda a casa estava na aliança com o Senhor. Aliança com o Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo venha falar aos seus corações. Dúvidas venham surgir para que sejam perguntadas a mim. E o que eu espero de toda a igreja, que ela venha entender cada passo que de repente irmãos, eles venham trazer seus filhos para serem batizados. Respeitando uns aos outros e vivendo como irmãos em Cristo, para a glória de Deus. O fruto, e aí vem um fruto disso aí, porque não é guerra, não é achar um melhor do que o outro, um superior do que o outro, mas o fruto disso tudo é serviço, o fruto disso tudo é respeito, o fruto disso tudo é acolhimento. Por quê? Porque no versículo 15, novamente lendo, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. Então ela convida esses irmãos, convida esses missionários para estarem na casa dela. Lídia expressa sua fé por meio de hospitalidade cristã, acolhendo Paulo e os seus companheiros. Isso revela amor pelos servos de Deus. Isso revela serviço à prática à igreja. Isso revela o quê? Gratidão à salvação. João Calvino, ele comenta, e ele fala assim: a fé verdadeira não pode permanecer ociosa, mas manifesta em obras de amor. A nossa fé, ela não pode ser ociosa. A nossa fé, ela tem que ser expressada através do nosso serviço. E o nosso serviço de amor, o nosso serviço de amor aos nossos irmãos, o nosso serviço de amor à igreja do Senhor. E quem é a igreja do Senhor? É o prédio? É a placa? Não. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Ao qual nós vamos caminhando e sendo renovados de glória em glória. De glória em glória. E o que acontece, e o que deve acontecer quando existe, e é existente isso em nosso meio. Quando isso acontece em nosso meio, traz constrangimento a quem está sendo servido. Não pode trazer uma ideia de superioridade. Não pode fazer com que o orgulho venha se encher. Mas vem trazer o quê? Constrangimento. Porque o que aconteceu aqui, quando ela dedica a sua casa para que os irmãos fiquem lá, e nos constrangeu com isso. O termo mostra que Lídia insistiu com zelo. Zelo que nós temos que ter uns pelos outros. Amor que nós temos que ter uns pelos outros. Lembre-se, nós não podemos viver em pé de guerra. Somos irmãos. Somos irmãos. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Isso indica o quê? Convicção espiritual, alegria em servir, prioridade das coisas de Deus. Prioridade das coisas de Deus. Tudo isso aconteceu depois que Deus abriu o coração daquela mulher. Deus regenerou o coração daquela mulher. Deus deu fé àquela mulher para que ela cresça. Essa mulher, ela recebe um sinal visível da aliança com o Senhor, que é o batismo. E ela passa a viver uma fé prática, não somente uma fé de ouvinte. Para a glória do Senhor. Hospitalidade e serviço. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venhamos praticar a nossa fé, que venhamos sermos servos de Deus e servos um
dos outros, entendendo que o Evangelho é a porta que abre, ou que Deus abre o coração dos incrédulos. E o Evangelho está aqui. O Evangelho não está na minha vida. Ou entendam, não é o meu testemunho de vida, não são as minhas palavras. O Evangelho não é qualquer coisa, mas o Evangelho é o que traz vida e vida aos mortos espiritualmente. E ele está aqui, para todos nós. Não precisamos de sinal, pois está tudo contido aqui. Por isso que é necessário que os nossos filhos sejam participantes do culto ao Senhor. Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, meu Senhor, em Tua presença, aqui nós lemos, vimos, meu Deus, e meditaremos a respeito de tudo o que está escrito nessa porção bíblica, Pai. Aquela mulher, Pai, o Senhor abriu o coração dela. O Senhor regenerou o coração dela. O Senhor tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Isso acontece e aconteceu conosco, acontece com muitos, aconteceu com muitos e acontecerá também com muitos. Todos esses que foram chamados pelo Senhor, eleitos desde a eternidade, Pai. Isso traz em nós e deve trazer constrangimento, alegria, Pai. Deve trazer em todos nós, meu Pai, em cada um de nós, gratidão. Te louvamos, Pai, e te agradecemos. Meu Deus, pela regeneração, através da pregação da Tua palavra. Meu Senhor, da santificação, que também é através da Tua palavra. Te agradecemos pela Tua presença, do Espírito Santo, que nos convence, que trabalha em cada um de nós, e opera de forma maravilhosa, Pai. Recebe da Tua igreja, Pai, esse louvor de gratidão ao Senhor. Vamos louvar o Senhor.
Mestre chegou em céu de mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandato. Sossegai, sejam em capela os homens, um gênio do mar, e leva o Rei do céu, pois tu em o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco para vos salvar. Sossegai. Em nome do teu Filho Jesus, que o nosso esteja tranquilo, Senhor. Que o Senhor, conforme a tua